Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quarta-feira, dia 17 de setembro. Hoje eu fiz uma palestra para Bayer, não? Se a Bayer é bom, né? Todo mundo conhece. Mas Bayer, algodão. Algodão é uma cultura muito exigente de tecnologia, de biotecnologia. Né? Mas eu vou falar para vocês porque eu também aprendi, fiquei surpreso. Nós somos o terceiro produtor de algodão do mundo. Temos a área plantada, é a terceira do mundo. A nossa produtividade é a terceira do mundo e nós somos os maiores exportadores do mundo de algodão. E sabe quem exporta? O próprio produtor. O produtor não está em grande número, são 2.100.000 hectares, principalmente em Mato Grosso e no oeste da Bahia, ali Luiz Eduardo Magalhães. Né? E cada vez com fibras melhores. Vocês vão de perguntar, puxa, e a fibra sintética não é concorrente? Quase 80% da produção de roupa é fibra sintética, mas eu sempre prefiro a fibra natural do algodão. Mas, enfim, hoje, 17 de setembro, foi o dia que veio à tona, em 1987, o Césio 137 em Goiânia, que acabou matando 250 pessoas em estado grave. Catadores de papel pegaram lá um ferro velho, onde tinha sido jogado um equipamento de radioterapia, abastecido por Césio. Acharam bonito aquilo que brilhava durante a noite. Os que ficaram mais próximos morreram. É um lixo atômico aí que ficou lá em Abadia de Goiás, sob controle sempre. Mas fica a lição, fica a lembrança de muito cuidado com equipamento nuclear, que tem vida longa. A radioatividade serve para curar câncer e também causa câncer. Bom, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos à conversa de hoje. Lá na palestra de hoje me perguntaram sobre o futuro do país, futuro de Bolsonaro. Eu lembrei Pedro Malan, né, que aqui no Brasil até o passado é imprevisível e que eu não havia levado para a palestra minha bola de cristal. Nem bola de cristal consegue adivinhar o futuro do Brasil. Porque, na verdade, o futuro do Brasil está em nossas mãos, não é? Não dá para a gente entregar para os outros, nem para o Trump. Né? É a decisão nossa. Ano que vem a gente pode se manifestar pelo voto. Enquanto isso, a gente pode se manifestar mandando, como mandantes, nos nossos mandatários, né? Que são os senadores que representam os estados e os deputados federais que representam a população dos estados, assim como os vereadores, os deputados estaduais, né? Eles admitem, fazem leis, eles são o maior poder que existe, porque nos representam, porque nós passamos esse poder para eles. É por isso que eles têm poder, senão não teriam nenhum. Tem lá no Novo Testamento Jesus falando com, não sei se foi com autoridade romana, acho que foi com o Pôncio Pilatos. Né? Você não teria todo esse poder se não tivesse sido dado lá do alto. Né? Aqui, na terra, no Brasil, o poder do presidente da República, o poder dos deputados e senadores é o poder dado por nós. E tem gente que nem tem esse poder direto de nós, como é o Supremo, por exemplo. É indireto. O presidente indica e o Senado aprova, né? E depois é nomeado. Mas não tem voto. Portanto, não pode fazer leis. Né? Não pode, muito menos, modificar a Constituição. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque me perguntaram sobre o futuro e eu disse que o futuro está em nossas mãos. Bom, perguntaram sobre Bolsonaro. Sim, ele saiu do hospital hoje, passou a noite no hospital sob observação, preocupou os médicos, porque do jeito que está, primeiro foi a facada que entrou, fez um estrago enorme. E depois foram os bisturis que entraram mais 6 vezes.
Então ele está cheio de cicatrizes lá dentro, que provocam aderências e alteram o trânsito alimentício. Esse excesso de soluços que provocam vômitos já é a musculatura da deglutição, disso tudo que prejudica a própria nutrição da pessoa. Hoje eu vi a notícia de que os rins voltaram à normalidade, quer dizer, estava com um problema até nos rins, em épocas em que só hoje eu ouvi a cigarra avisar que pode chover, porque faz tempo que não chove e o clima aqui é de deserto, de secura. Então o rim exige muita água, né? Bolsonaro está praticamente parado em casa, não sei se ele está fazendo exercício aeróbico, porque precisa se movimentar, senão piora a situação, porque afeta a musculatura, o corpo funciona com os músculos, né? Bom, e aí veio o diagnóstico da retirada das lesões de domingo, carcinoma espinocelular. Não é o basocelular que pode provocar expansão. É o espinocelular que é localizado, né? Mas, enfim, precisa de cuidado de qualquer maneira. Aqui em Brasília, a mais de 1.000 metros de altitude, tem menos filtro para o sol. Então, eu respondi dizendo que a preocupação maior é com a saúde. Depois ainda tem a inelegibilidade, mais a condenação, mais a multa, porque brincou com um apoiador, que eu conheço. Eu conheço esse apoiador, que é genial. É muito bom o Maicon, né? Maicon Sullivan. Eu já ouvi palestra dele, sensacional. E ele está dizendo, olha, não me ofendeu em nada, né? Só que o Ministério Público viu aí mais uma chance de pegar Bolsonaro e o desembargador lá de Porto Alegre, relator também, né? Afinal, ele já trabalhou no governo Lula tanto tempo, já foi filiado ao PT, era a oportunidade. A gente está vendo hoje judiciário longe da isenção necessária, né? Porque foram convencidos nas faculdades de direito que tem que ser militante, sim, pela causa, né? Do Lenin, do Marcuse, do Gramsci, né? Bom, então, e restos de pneumonia, anemia, tudo isso. Eu queria mencionar também que eu não falei aqui porque estava na votação ontem à noite, não sabia o que ia dar. Votaram uma emenda constitucional para blindar mais deputados e senadores. Me marcou muito o score da primeira votação. 353 a 134. Isso é mais ou menos uma resposta ao Supremo de proteção às prerrogativas de deputados e senadores. Não precisaria essa resposta, porque está tudo no artigo 53, só que não é cumprido. As pessoas juram cumprir e defender a Constituição, e são a guarda da Constituição, mas não fazem nada disso, é uma hipocrisia geral, e a gente fica assim, sim, a mídia, a grande mídia, fica quietinha, finge que não existe, que não é nesse país, é em outra dimensão da Terra, né? 253, seriam necessários 308 apenas, 60%, com uma emenda constitucional. Escreveram na Constituição 3/5, só para o povo em geral não entender, né? Botaram fração, que é igualzinho a 60%, aí todo mundo entenderia, né? Incrível. Mas sobrou voto. E teve gente do PT, 12 do PT votaram pela blindagem, né? O que é essa blindagem? Presidente de partido mesmo sem mandato, é o caso de Edinho Silva, presidente do PT, é o caso do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, é o caso de Antônio Rueda, presidente desse partidão aí do centro. Eu acho que tem mais um aí, o Carlos Lupe do PDT, né? Eles não têm mandato, mas aí não vão para a primeira instância, vão por foro privilegiado do Supremo. Eu não sei qual é a vantagem disso, né? Porque aí não tem os recursos que tem se começasse na primeira instância. Mas, enfim, eles acham que é a resposta. Flagrante em crime inafiançável, né?
está lá escrito no 53, vai para o plenário em 24 horas, mas já está escrito no 53. Né? Licença para processar é no voto secreto e maioria absoluta, ou seja, 41 senadores e 257 no Senado. Maioria absoluta significa metade mais um, e não metade dos presentes. Metade mais um da casa, né? Do número da casa. Mas está tudo isso no artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras, já começa por aí. Né? Podem ser presos no caso de crime inafiançável em flagrante, né? Mas tem que submeter ao plenário. Eu não entendi, né? Mas enfim, vai para a Câmara. Aliás, eu ouvi o vice-presidente Geraldo Alckmin repetir Ulisses, né? Ulisses no dia da promulgação da Constituição. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu fiquei, uau! Olha só, o vice-presidente da República dizendo isso. Está falando em corda em casa de enforcado, porque isso atinge os perjúrios que juraram ao assumir o seu cargo, defender, o presidente da República jurou defender, cumprir, guardar a Constituição. Só que a gente pega a Constituição e lê e vê que essas palavras de Ulisses soaram em vão, e mais agora as de Alckmin. Isso é rebeldia, então? Ele está denunciando? Será que é isso? Se for isso, não é nenhuma hipocrisia, ele está denunciando. De Brasília, Alexandre Garcia.